E aí, mais um dia aqui, vamos dar uma breve recordada, né, como a gente tem feito. Então, primeiro, nós falamos de contemplação, apreciar tudo que existe, apreciar tudo que está à nossa volta, apreciar o Criador, apreciar as pessoas. Depois que nós contemplamos, a gente cria uma ação, né? Nós criamos uma ação em prol dessas todas as coisas que foram observadas, né? Tiramos dela ensinamentos, enfim. Depois a gente coloca uma intenção, quer dizer, eu contemplei, visualizei alguma coisa, criei algo, né? Criei uma ação, depois eu vou colocar uma intenção, uma motivação, uma intencionalidade. Para quê? Para ser bem claro, né? Para saber por que essa ação criada existe. Depois, para que tudo isso, né, se movimente, eu preciso de quê? De combustível, eu preciso de energia. É interessante, tem três letrinhas, três letras Cs, que configuram mais ou menos esse movimento da energia. Quer dizer, o primeiro C é de capturar, eu capturo essa energia, depois de capturar, eu trago ela para mim, eu converto ela, então peguei a energia, trouxe ela, converto ela e depois eu canalizo ela para algum lugar. Então esse movimento da energia é interessante porque nós podemos aproveitar as energias boas e as energias ruins. Basta o quê? Eu capturar essa energia, transformar ela, converter e depois eu devolvo ela, né, para o meio. Então isso é uma forma de você ter um rendimento energético melhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a o quinto dia, a quinta camada, o quinto item de sabedoria. Nós vamos falar sobre aderência. E o que vem a ser a tal da aderência? A aderência é simplesmente o quanto eu estou envolvido com aquele assunto, com aquilo que eu me determinei fazer, né? Então, seguindo esse caminho, né, eu estou com energia, estou com combustível, só que eu posso estar com combustível, mas meu carro está desligado, meu carro está parado, meu carro não está se movimentando. Eu preciso ter o quê? Uma aderência, eu preciso estar dentro, eu preciso ser 100%, né, dentro da atividade para que ela tenha o quê? Que ela realize o seu propósito. Vamos pegar ali, na verdade a Bíblia nos fala, né, conta a história, a parábola ali do semeador, e fala que ele saiu a semear. Isso está lá em Marcos, deixa eu ver aqui, Mateus 13, em torno ali do versículo 20. Então esse semeador saiu a semear e essa semente caiu em vários tipos de terreno. E quando você chega no terreno bom, ele fala o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Mas o que foi semeado em boa terra e que ouve a palavra e compreende, esse frutifica, produz 100, 60 ou 30 por 1. Então, dentro daqueles escolhidos, daqueles que absorveram, que pegaram essa semente, que receberam essa semente, você tem um tipo de produção diferente. Uns são 100 para 1, outros são 60 para 1, outros são 30 para 1. Por que dessa diferença? Justamente essa diferença de aderência, né? O quanto essa semente se aderiu, né? Entrou de mim, fez parte de mim. Então a semente ela vai frutificar segundo essa dedicação, esse envolvimento, tem uma palavra, esse compromisso. Acho que compromisso é a palavra que mais identifica, né, esse âmbito. É claro que quanto maior a minha aderência, maiores os frutos. Vamos pegar uma passagem lá em Ezequiel 47:3, fala o seguinte: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam no tornozelo. Então, quer dizer, essa história lá em Ezequiel fala um pouco sobre essa questão da aderência. Então, essa primeira medida, quer dizer, as águas estavam no tornozelo, é mais ou menos a semente de 1 para 30, né? Eu ainda não estou craque, ainda estou fazendo pouco,
mas já estou indo, né? Já estou numa produção. Depois continua lá, né? Versículo 47, 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Essas águas já me davam pelos joelhos. Depois mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e essas águas foram até os lombos. Então isso é o quê? Isso nos diz de uma caminhada, de um crescer. Quer dizer, nós começamos ali de 1 para 30, produzindo pouco, não sendo tão eficiente, mas a gente persistiu, continuou, veio para as canelas, para os joelhos, agora estão nos lombos, né? Que é o 1 para 60 das sementes. Então, a palavra de Deus nos ensina que as coisas não chegam ao que é a sua melhor forma de uma vez. Há uma progressão, há uma construção, há uma dedicação, há uma aderência, né, paulatina, até que a gente chegue à excelência. E depois, por fim, lá no versículo 5, ele fala o seguinte: mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Essas águas... Esse aqui agora, depois eu vou ter que emendar aqui. Tocou o alarme, mas vamos voltar aqui. Nós estávamos então no versículo 5. Então, mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esse é o fruto 100 por 1. É aquele fruto onde você está totalmente imerso, você está submergido, você está inteiramente entregue àquele projeto. Então a gente se pergunta, né, como é que a gente leva a vida? Quanto, né, que eu entrego do que eu proponho? É interessante que, se eu visualizar essa possibilidade de eu não entregar, é melhor eu nem falar. É melhor que eu nem coloque isso em público, ou que fale para as pessoas que estão à minha volta, minha família, meus filhos, porque isso vai gerar até um demérito, né? Um decréscimo na sua autoridade. Então as pessoas começam a identificar você como alguém que não entrega, que não tem aderência, que não veste a camisa. Então é bom a gente ter esse tipo de cuidado, porque isso tudo vai criando uma camada, né? Uma veste em cima de nós. E essas vestes, muitas vezes as pessoas vão nos olhar e vão ver somente essa veste, não vai conseguir entrar no que está ali no interior. E lá em Mateus 6:34, fala o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, ele trará as suas próprias preocupações. Então essa questão de aderência é interessante nós tomarmos ela de base como o pão nosso de cada dia. Então nós precisamos aderir naquele projeto hoje. Amanhã é outro dia, amanhã eu não sei. Então meu planejamento é o do hoje, eu tenho as atividades de hoje, eu preciso entregar essas atividades hoje. Eu tenho 10 atividades? Não, eu vou entregar as 10, eu não vou entregar 60, eu não vou entregar só 30. É claro que, entendam, isso é um crescimento. Nós vamos o quê? Trabalhando nossa mente, trabalhando o nosso cérebro, desacostumando ele de entregar menos do que a gente se propôs. Como que a gente faz isso? A gente começa treinando. Se eu falei que vou fazer 10, eu faço, pago o preço. Independente do que aconteça, eu vou lá, o quê? E entrego. À medida que eu vou repetindo, lembra? Né, do método CAR? A gente conhece, a gente pratica e depois a gente repete. Então, à medida que eu vou repetindo, isso vai entrando na minha mente, isso vai se tornando o meu lifestyle, né, o meu estilo de vida, isso vai fazer parte de mim e automaticamente essa imagem está sendo criada no meio externo. Né? Nós vamos ter o quê? Uma confiabilidade. Ali é aquele cara que, né, com ele posso contar, né, missão dada, missão cumprida. E o que é isso no final das contas? É simplesmente foco. É nós termos foco, né? Foco é o quê? É a capacidade de dizer sim? Não. É a capacidade de dizer não. O foco, na verdade, é a negativa para as outras coisas que não sejam essa. É interessante essa visão porque o quê? Ela nos
né? Nos dá direção, nos coloca no eixo. Então a aderência, ela está muito ligada ao foco. E nós precisamos o quê? Ensinar o nosso cérebro. Nosso cérebro é um preguiçoso. Ele quer o quê? Não quer o trabalho. E o foco, eu preciso ele vai exigir de nós muito trabalho. Por quê? Porque eu tenho que dizer não a todas as outras coisas, deixando o quê? Somente o foco. Tenha um bom dia e vamos pensar nisso, né? Como tem sido a minha aderência? Como tem sido a minha aderência a essa vida com Deus? Como tem sido a minha aderência no meu trabalho? Como tem sido a minha aderência na minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com o propósito que Deus colocou no meu coração? Então nós temos que treinar o nosso cérebro para que nós possamos ir crescendo e sermos cristãos que produzem frutos 100 por 1.